Veredito, por Jean Santos. Não é estranho como os gatos sempre parecem saber o que você está pensando quando aparecem do nada, bem ali no canto da sala, como um espírito discreto, e ficam apenas nos encarando? Aqueles olhos castanhos, azuis, cinzentos, sempre nos atravessando, sempre nos desafiando a duvidar de que eles, sem dúvida, sabem nosso segredo mais sombrio, ou alguma verdade que apenas eles conhecem. Bem, há quem diga que eles realmente saibam. Não fazia muito tempo que Ivan e a filha Nuala haviam se mudado para a Rua da Cruzada, quando uma dessas criaturas intimidadoras se meteu em suas vidas. Foi em um fim de tarde que o animalzinho surgiu miando entre aquelas plantinhas que crescem sem que ninguém as tenha cultivado. Ivan já estava receoso de desempacotar o último pacote que trouxeram à casa nova, pois o trabalho que vinham tendo com a mudança ajudava a aliviar a mente, e Deus sabe como ele e Nuala estavam precisando de alívio, quando ouviram o chamado daquele que viria a ser o novo animal de estimação da menina. Um companheiro para aqueles momentos em que ela lembrasse do motivo de terem se mudado e começasse a chorar. Ou assim esperava Ivan. Na verdade, Ivan vinha esperando muitas coisas, e diferente da filha, não havia quem o consolasse nesses mesmos momentos. Assim como os gatos, a tragédia também vem do nada, sem que seja anunciada, e pior, sem que seja compreendida, sem que seja explicada, uma vez que nem os policiais conseguiram entender o que havia se passado. Mas não era difícil para a menina de 9 anos entender que, não importando como, não importando pela ação de quem ou do que, a mãe estava morta. Nuala encontrou no quarto, o peito aberto à força, a vida já coagulada nos lençóis. Nada além de penas espalhadas pelo quarto. Os investigadores não sabiam dizer o que faziam ali, mas em função de se obrigar a dormir nas noites seguintes, Ivan dizia a si mesmo que eram dos travesseiros rasgados como ela. A imagem vinha fresca ainda, cheirando ao ferro que apodrecia nas manchas de sangue, e não houve formol que os fizesse esquecer. Mas talvez Aurora, a gata, que descobriram logo depois de achá-la que se tratava de uma fêmea, pudesse ter êxito onde a terapia ainda encontrava obstáculos. Trazer sossego a Nuala, já que isso seria impossível para o Ivan. Quantos anos passaram juntos? Quantos anos perderam porque alguém ou algo se meteu na vida dos três? Nuala não podia vê-lo chorando. Não, isso não. Enquanto ela brincava com a gata, uma criatura linda que misturava no corpo um branco puro e um castanho amadeirado, ele se pegava preparando o almoço, passando a farda escolar da menina, sempre chorando. São as cebolas, meu amor. É um amaciante coração, muito forte. Ivan fingia que era forte, e Nuala fingia que acreditava. A mãe, se o trocadilho não parecer de mau gosto, vinha se tornando um esqueleto no armário, um assunto que evitava. E Aurora deixava isso mais fácil de fazer, pois parecia ser a única coisa que interessava a menina. Digo, interessada de verdade, pois embora fosse muito nova, fazia um esforço enorme para não deixar que o pai visse o quanto sua vida vinha se tornando cinza. Aurora rompia essa atmosfera com seu miado pedinte, desejando qualquer coisa que Nuala pudesse dividir com ela. Em sua inocência, o animal tinha o poder de trazer o mínimo de conforto àquele lar quebrado, que precisava desesperadamente de um conserto que nem Ivan, em seu esforço de ser pai, ou Nuala em sua luta perdida para ser uma filha de afeto recíproco, saberiam operar. Frequentemente se perguntava se ainda sabia amar, ou se era apenas a obrigação de cuidar de uma criança sem mãe que o movia. Odiava-se quando tais pensamentos brotavam, mas se não tinha uma solução para a nova vida que levavam, talvez fosse mais fácil dir a algo, ainda que fosse a si mesmo. E entre eles, Aurora. Sempre Aurora, arrancando alguns sorrisos vez ou outra de Nuala, quando rolava no chão pedindo carinho, ou tentava pegar a luz que a menina projetava de uma caneta metálica. Em um dia desses, em seus momentos na lavanderia, enquanto organizava os uniformes sujos da filha, tendo cuidado de separar o colorido do dia a dia do branco para a educação física, Aurora o surpreendeu. Estava em cima da máquina de lavar, o rabo de espanador dançando delicadamente atrás de si, como um manto feito de nuvens. Algo no olhar da gata o deixou inquieto, mas mesmo assim tentou pedir do animal um pouco do conforto que trazia para Nuala.
Bastou tocar na cabeça da gata com o dedo para sentir as lágrimas descerem pelo rosto novamente. Algo na maciez daquele pelo branco lembrando-o da cama maculada, do quarto violado. Quando abriu a mão para acariciar o pescoço de Aurora, no entanto, a sensação foi outra. Talhos em sua mão, sangue manchando as roupas brancas, seu pesadelo vindo à tona mais uma vez. Aurora desaparecera, mas suas garras ardiam na mão de Ivan, que pela primeira vez teve pensamentos amaldiçoados sobre a companheira de Nuala. Não a viu o dia todo, o que foi bom, pois sua raiva foi diminuindo conforme chegava a hora da filha voltar da escola. E quando Nuala sentou na poltrona, chamando por aquela criaturinha traiçoeira, ela viu aninhar-se em seu colo, como se fosse tão inocente quanto sempre parecera. Mas quando olhava para o bicho e via naqueles olhos um lampejo muito ágil de malícia, ficava se perguntando se Nuala ainda estava em segurança junto daquilo. Chegaria o dia em que saberia a resposta. Conforme o tempo passava, a presença do animal crescia ao redor de Ivan. Não como se fosse visto mais vezes, mas porque era de alguma forma sentido pelo pai temeroso. Ouvia suas patas arranhando longe enquanto dormia, como se afiasse as garras contra a mobília, mas pela manhã não havia marcas de unha em lugar algum. Seu miado ecoava pela casa quando Ivan procurava descansar, mas quando tentava espantar a gata, não havia em lugar nenhum. Seus miados, por outro lado, nunca sumiam. Aurora só voltava a surgir quando Nuala chegava em casa, e seu colo era o único abrigo que procurava. Ivan não ousaria implicar com a gata na frente da filha. No entanto, algo havia mudado naquela atmosfera, até então sem cor, mas não havia como ter certeza da natureza dessa mudança. Quanto mais tempo passava com Aurora, mais Nuala parecia livre, desinibida, mas imersa do estado de melancolia destilado pela casa. Correndo com a gata, parecia ela também uma gata. Só quando os telefonemas da escola chegaram, falando sobre episódios de fúria da garota, é que Ivan teve certeza de que havia um problema real ali. Fosse que fosse. A menina de fato estava mais arisca. Sua impaciência em ser mantida em casa após a suspensão escolar era uma presença tão perceptível quanto os olhares que a Aurora lançava pelos corredores da casa. Seu comportamento mostrava desinteresse, tal que passava os dias vagando pela casa e pelo quintal, como se vasculhasse os arredores atrás de algo que ninguém pudesse ver, como se apenas ela soubesse o que procurar. Em uma manhã de sábado, quando o sol lançava os primeiros raios sobre o mundo, Ivan ouviu ruídos bizarros, rosnados do lado de fora da janela. Animais brigando nunca é sinal de coisa boa, mas o que viu quando desceu as escadas e atingiu a soleira não podia ter sido mais perturbador. Sua filha, brigando à unha com um grande vira-lata que invadira o quintal, manchas de sangue já brilhando sobre a pele de ambos. O desespero do pai fez com que o cão se afastasse. Sua filha tomasse o conhecimento de sua presença e ela mesma tentasse fugir, mas não escapando ao aperto de Ivan. Ela se debatia como se o toque do pai fosse água benta em um demônio, e se debatia mais ainda quando Ivan ligou a torneira e começou a lavar as manchas grossas dos braços da filha. Na coxa, alguns arranhões do vira-lata, mas a grande quantidade de sangue em suas unhas dizia algo que Ivan não reparou logo de cara. Aquilo era do cachorro. Tomado por um súbito silêncio, nada fez além de pedir que a menina se secasse, subisse e o esperasse no quarto. Precisavam conversar. Algo na voz dele fez com que a menina abandonasse o que houvesse de feral em si e resignada seguisse escada acima. Ivan sabia que precisavam falar sobre a esposa, sobre a gata, sobre o inferno cinza que se via se tornando a casa. No compartimento mal iluminado, algo passou por suas pernas. Em um movimento instintivo, Ivan correu pelo aposento em direção ao interruptor de luz. Em momento algum pensou no terror que sentiria ao presenciar o estalar das lâmpadas. Sobre as bancadas, sobre a mesa de madeira, espalhadas pelo assoalho, pela pia, pela tábua de corta-carne, penas castanhas, longas penas castanhas, todas daquele mesmo tipo, do tipo que cobriam Helena, sua esposa. Do tipo que o fizeram correr pelas escadas em direção ao quarto da filha, de alguma forma sabendo que encontraria lá em cima, pois sabia que ali estaria Aurora, o diabo ronronante atravessando maliciosamente com aqueles olhos de faca. Mas a fúria esfriou bem rapidamente quando percebeu que a gata o encarava de dentro do quarto de Nuala, e mais adiante a filha sentada de costas na cama, indiferente à presença do felino na entrada do aposento. Antes que pudesse dar mais um passo, antes de que sequer pudessem xingar aquele diabrete cheio de travessuras doentias,
A porta se fechou sozinha, rápida e estridente. O desespero veio sorrateiramente, conforme socava e chutava a madeira, gritando o nome de Nuala e rogava pragas que sabia. Mas desabou com violência sobre ele quando a menina começou a gritar. Não um reles grito de susto, um grito de dor, daqueles que cortam o ar e o coração de um pai. Como a maldita porta aguentou tanto? Ivan nunca chegaria a saber. Aquela coisa segurou todo o seu peso por tempo suficiente para que os gritos continuassem, o desespero crescesse. Cresceu tanto que o deixou mais forte, e quase não sentiu dor quando se quebrou contra a barreira infernal. O fato é que não conseguia se mover, desviar o olhar por mais que quisesse, e em toda sua vida nunca quis tanto fazê-lo, nem quando viu sua filha encarando o corpo vazio de vida da esposa. Naquele momento, Nuala encarava Aurora, que tranquilamente admirava seu trabalho diabólico. Mas a menina não o fazia com seus próprios olhos. Não poderia. Não havia olhos. Ou as manchas de sangue apenas os cobriam. As penas castanhas coladas ao sangue deixavam difícil de discernir. Quando o rosto da filha se dirigiu a ele, sentiu o terror aumentar. Por detrás das pálpebras negras de sangue, seladas com penas de um pássaro que não é deste mundo, Nuala encarava sua alma, agora com a mesma potência que Aurora, com seus olhos amaldiçoados. Soube disso porque seu corpo se retesou mais, paralisando até mesmo as batidas de seu coração. Suas próprias veias o traíam. Veio-lhe na mente a imagem da esposa morta, do peito rasgado, das penas castanhas que serviram de testemunha. A menina só lhe disse 2 palavras. Foi você. Olá, ouvinte! Aqui é a Little Horror Stories Podcast. Eu sou a Fernanda, uma das pessoas que vai estar com você durante todo esse podcast. E como você já pode ter visto pelo título, que é Little Horror Stories, já deve saber, ou não, mas eu vou contar agora, que nós vamos tratar aqui sobre o gênero conto, mais especificamente o conto de terror. Esse primeiro episódio ele vai ser mais simples. Por quê? Porque vai ser apenas a apresentação dos 4 professores, incluindo eu, que vão estar com você durante todos esses 8 episódios. E sim, eu acabei de dar um spoiler de que teremos 8 episódios para falar sobre o gênero conto. E aí nós vamos nos apresentar, vamos contar um pouquinho sobre a nossa experiência com esse gênero na escola, se nós tivemos esse contato com o gênero terror ou se não tivemos. E também vamos expor aqui para vocês alguns motivos que nos fizeram escolher trabalhar aqui nesse podcast o gênero conto. E já para o final eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais simples como é que vai funcionar os outros episódios, né? Porque no próximo episódio a gente já vai tratar diretamente sobre o conceito e as características do gênero conto, tá? Então, o primeiro motivo que eu vou trazer aqui nessa minha apresentação, já que vocês sabem que meu nome é Fernanda e que sou acadêmica de letras na Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA, é que um dos motivos foi justamente a busca que nós temos para ampliar a prática de leitura, tá? Das pessoas, dos alunos, dos nossos ouvintes, né? Então, relacionado à minha experiência com o gênero conto na escola, eu não tenho uma lembrança muito próxima, não. Porque assim, deixa eu contextualizar aqui. A minha escola, ela não tinha muitos tempos de aula dedicados à literatura, porque o ensino, durante toda a minha trajetória escolar, era mais voltado para a gramática. Então, se nós não tínhamos, né, um plano de aula dedicado a essa parte da língua portuguesa, que é a literatura. Então, se o professor quisesse trabalhar com isso, ele tinha que remontar todo o plano de aula dado pela escola para que ele pudesse, pelo menos, dar um pouco de atenção para a literatura.
Então, foram poucos os professores que fizeram isso. E quando os professores faziam isso, era mais para o ensino de, por exemplo, poemas da literatura clássica. Então, eu lembro bem vagamente que o professor, ele trouxe um conto, tá? Mas não era um conto de terror. Então, ele trouxe só um conto e leu com a gente, e foi só isso. Não teve um aproveitamento integral do conto, de uma análise e tudo mais. Foi só leitura mesmo. Mas, tirando isso, né, se distanciando um pouquinho da escola, eu leio bastante, né? Então, eu sou uma pessoa leitora. Então, eu já li várias histórias que trazem essas características do terror. Foram alguns contos também de suspense, né? Que trazem medo, uma certa curiosidade para saber o que vai acontecer. Então é sempre bom, eu sempre acho bom de vez em quando ler, apesar de não ser o meu gênero favorito, mas eu sempre acho bacana a gente ler esse tipo de gênero para nos proporcionar esse sentimento, sabe, de curiosidade, um pouquinho de medo, aperto no coração, e ainda mais um conto, né? Porque o conto tem suas vantagens, que é uma leitura rápida, então quando eu tô numa ressaca literária, eu já vou correndo para ler um conto para ver se me dá mais vontade de ler, né? Me tira dessa ressaca. Além de que, para as pessoas que não têm esse hábito constante de ler, ou que não gosta de ler porque não tem, né, essa experiência, é uma dica bacana, né? Indicar um conto, que pode ser também um conto de terror, porque aí já pode ser uma das alternativas para despertar esse eu leitor, né, da pessoa. Então, essa minha experiência não foi muito grande, tá? Mas é uma experiência. Então agora eu vou passar a palavra para a Julie. E aí, Julie, como é que vai? Se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, ouvinte. Aqui é a Julie. Eu sou estudante de letras, língua portuguesa, assim como meus colegas. Estudo na Universidade do Estado do Amazonas. Tenho 21 anos e estou no 6º período do curso. Esse podcast ele está sendo feito para aumentar a compreensão de vocês em relação ao gênero conto e, claro, também aumentar o conhecimento em relação à literatura, tanto nacional quanto internacional. Eu espero que seja de bom proveito para você, eu espero que alguma coisa entre na cabecinha e que inspire a ter mais vontade de ler. E eu digo de ler no geral mesmo, não somente desse gênero. Para ser totalmente honesta comigo mesma e com vocês, eu não me lembro qual foi o primeiro livro que eu li. Eu não me lembro o primeiro conto que eu li. Desde pequena, o meu avô e a minha mãe, que também é professora, sempre me influenciaram muito, me incentivaram muito para que a leitura fosse parte da minha vida. Acho que com 6, 7 anos, até os meus 8, 9, eu era viciada em HQ da Turma da Mônica. E durante essa época, claro, não lia só isso. Eu tinha a mania de entrar em livraria e ver um livrinho. Era alguma. Era sempre uma editora diferente, né? Por tal editora, a história da Pequena Sereia, o conto da Branca de Neve. E não importava se eu já sabia a história, eu adorava ler. Eu adorava ter aquilo e gostava de descobrir se a narração era diferente da que eu já tinha lido, ou se na verdade ali tinha mais alguma coisa que eu ainda não tinha visto em nenhum outro. Então, a leitura em si, ela sempre foi muito presente na minha vida. Na pré-adolescência também, lendo os romances e, claro, os paradidáticos que pedem na escola.
a leitura de revistas e às vezes até jornais, mesmo que às vezes seja muito chato ler. Eu diria que o conto que fez com que eu entrasse, né, que eu percebesse que é algo muito legal de lidar, porque ele envolve você. Tem muita gente que diz que o conto é como uma fofoca, né? Porque é uma narração que você vai lendo e você vai sabendo o que está acontecendo e é como se alguém estivesse te contando uma história. Tanto que ele é derivado das fábulas, né? E eu sempre gostei muito disso. Talvez seja porque eu sou muito fofoqueira, mas me agrada. O livro que marcou a minha vida, eu ia dizer só na escola, mas não, no geral mesmo, foi um livro de contos do Lima Barreto, que chama O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos. Eu adorei ler isso quando eu estava na minha escola. E geralmente era chato para mim ler para didático, porque quase nunca era algo que é agradável, né? Não era uma leitura muito agradável. Foi uma leitura muito agradável porque era fácil, né? Era rápido e isso não tornava, claro, a linguagem menos difícil, mas era uma leitura mais digerível pro meu cérebro. O meu conto preferido desse livro é o conto 7, que é Quase Ela Deu Sim, mas é extremamente cômico para mim. Eu não vou falar a história porque eu espero que você vá atrás e que você descubra por si mesmo quão maravilhoso é. Quanto a contos de terror, que vamos trabalhar bastante nesse podcast com vocês, eu nunca fui muito atrás assim, até porque eu sou muito medrosa. Eu lembro que adolescente eu lia pela internet e dava muito medo, porque só com a leitura eu não conseguia dormir, mas eu diria que acho a leitura dos contos do Lovecraft muito boa, até porque é muito descritivo e você acaba sentindo. E eu acho que assim é muito melhor, né? Apesar de ser extremamente medrosa. Eu acho que os contos de terror, eles têm que passar. E você tem que sentir mesmo aquele frio na barriga, aquele negócio de estar com a garganta fechada, sabe? Como se tivesse uma coisa te incomodando horrores. E eu sinto muito isso quando eu estou lendo Lovecraft. Inclusive, indico a leitura também. Essa foi minha apresentação. Eu espero que vocês continuem ouvindo esse podcast. E muitos beijos e muitos abraços para todos vocês. E agora eu vou passar a minha palavra para Cindel, ela vai se apresentar para vocês. Fala galera, que é a Cindel Amazonas. Cindel, a rainha do submundo de um jogo, e Amazonas das guerreiras amazonas. Então, de um jeito ou de outro eu estaria aqui. Acho que tudo estava conectado o tempo todo. E eu tô no 6º período de letras junto com essa galera. E é engraçado, né? Como a gente se cerca realmente de literatura. Desde quando eu era mais nova, os meus primeiros contatos com livros e, enfim, é engraçado. O primeiro livro que eu li, eu tenho quase certeza que foi um que era relacionado a uma casa mal assombrada. E eu lembro que ele realmente mexeu comigo. E quando eu tava no 9º ano, realmente aquela experiência foi muito mais envolvente, sentimental, angustiante, que foi com conto de terror. E é engraçado como eu não lembro o título, o nome da autora, o livro, mas eu consigo narrar a história perfeitamente por ter sido impactante, né? Então, eu acho que essa é a razão para eu ter escolhido trabalhar com o gênero conto, porque é impressionante como apenas uma história de um capítulo, vamos dizer assim, ela consegue te deixar de alguma maneira
preso e ela só tem aquilo, sabe? Ela é limitada, vamos dizer assim. A gente vai conhecer mais sobre essas características e é impressionante que existem vários tipos de contos, certo? A gente especificamente trabalhando de terror agora, a gente vai meio que englobar, tipo, encaçapar, sabe? Tipo, eu vi um tweet uma vez que falava sobre isso, medo das palavras, mano, como assim? Então, eu achava muito engraçado isso também, porque eu ficava pensando, como que tem livro de terror, você sente medo do quê, sabe? Até que eu li It, né? Depois de ler esse conto de terror em específico, mas depois de uns anos eu fui ler It, e que experiência avassaladora, ao mesmo tempo fascinante e viajante, porque é um livro que ele não precisa te causar algum tipo de susto, sabe? Você se sentir amedrontado. Ele só te deixa com aquela angústia, exatamente como eu me senti quando eu li esse conto, quando eu era mais nova. Então a gente vai trabalhar esse processo, tanto das características do conto, quanto essas descrições ou essas outras características do terror dentro do conto, pra gente poder identificar o que exatamente é o terror, o que exatamente é o conto. E é tão fascinante como é esse universo, sabe? É como a gente não precisa estar vendo alguma coisa pra ela mexer com a gente, com os nossos sentimentos. É mais ou menos assim que a gente também se sente em outros aspectos da literatura, né? Não, a gente não precisa estar ali, sabe? É só ler, entende? E eu acho isso muito legal. E eu acho que é isso. Eu espero que de alguma maneira a gente consiga se conectar ou passar de alguma forma pra vocês, não só as nossas experiências, mas como a gente se sentiu nesse processo, que foi muito louco. A gente ia levando vários contos pros grupos e a gente vai lendo. E a gente, não. Teve um conto que eu realmente fiquei, não, chega, não consegui terminar, entende? Tem essa... É engraçado, né? Então, assim, choramos. Eu sonhei feio, tipo, tive realmente um sonho com um dos contos, então eu espero que de alguma maneira chegue até vocês, não só a aprendizagem, óbvio, mas todo esse sentimento que a gente teve dessa nossa construção, dessa nossa empolgação sobre. E eu espero que vocês se divirtam, e é isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Adriano e, como as meninas, eu também sou formando em letras, né? Estou cursando minha faculdade para me tornar professor um dia, quem sabe. E minha experiência com literatura vem desde criança. Claro que eu não... eu leio desde que eu sou bebê. Não foi bem assim. Eu tive contato com livros muito na escola, o que talvez seja um privilégio, né? Porque nas minhas escolas tinham, apesar de elas serem públicas, tinham bibliotecas bem estruturadas e eu tinha acesso a essas bibliotecas, então meu contato com literatura já foi bem daí. E também meus pais compravam muitos gibis da Turma da Mônica para me ler, porque eu era fascinado pela Turma da Mônica, até hoje ainda sou. E isso me iniciou, digamos assim, na leitura. E hoje em dia eu sou um leitor assíduo, né? Me considero um leitor assíduo porque eu leio bastante livros. E minha experiência com o gênero terror também vem desde criança, digamos, talvez seja um pouco uau, mas eu gostava muito de assistir filmes de terror quando eu era mais novo. Assim, tipo, acho que durante o ensino médio eu assistia muito filmes de terror. E meus filmes de terror, meu gênero favorito no terror, no caso, é o slasher, né? Tipo, eu gosto muito dos assassinos e do Jason, do Fred, do Leatherface, do Jeepers Creeper. Eles sempre... Eu achava muito interessante as histórias dele e tal, aquela parada bem gore. E foi quando eu comecei a ler também de contos de terror, né? Que eu comecei pelo famosíssimo Edgar Allan Poe. Numa oficina da escola, no ensino médio, professora de português, ela estava fazendo um trabalho sobre escritores. E um deles era o Poe. E então eu conheci o famoso poema O Corvo, né? Que conta a história lá do corvo que entra na casa dele e tal, e diz Nevermore. E aí eu fiquei, caraca, muito bom. E eu comecei a procurar mais histórias do Edgar, fui na biblioteca da minha escola, e lá tinha alguns livros dele, né? Então eu comecei a ler livros do Edgar. Depois eu conheci o Conan Doyle, que é o escritor de Sherlock Holmes. E eu fiquei tipo, caraca, ele também escreve contos de terror. Quando eu descobri o escritor de Sherlock Holmes, eu fiquei fascinado também porque eu não sabia que ele não existia. Foi uma informação nova pra mim, o Sherlock Holmes não existe, cara.
E aí depois veio o Lovecraft, veio o Morro dos Ventos Vivantes, que eu considero, sim, uma escritora, tipo, se não é terror, flerta muito com terror. E hoje em dia, meu escritor favorito de terror é o Stephen King. Eu acho que quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, quem conversa comigo pelo menos por um período de tempo, já deve ter notado que eu gosto muito do Stephen King. Eu gosto muito do jeito como ele conduz histórias, do jeito como ele constrói personagens. Minha gata aqui, gente. Do jeito como ele constrói personagens, eu acho isso uma coisa muito fascinante. Eu sou apaixonado pelos livros dele. Claro que tem livros que eu não gosto, mas a grande maioria em si eu sou tendencioso a gostar. E eu optei por... Eu, particularmente, achei interessante a gente trabalhar a ideia dos contos, porque são histórias curtas que você pode ler, tipo, muito rapidamente, digamos assim. Enquanto um livro tem, tipo, 300, 200 páginas, você leva um tempo para ler, porque a história tem começo, meio e fim. Um conto, ele é mais rápido, porque a história, apesar de ter começo, meio e fim, ela é descrita em poucas páginas. Talvez, às vezes, até uma só página, 2 páginas. Então, seria mais interessante essa ideia, porque nós poderíamos começar e terminar no mesmo dia, digamos assim. Porque enquanto você tem que fazer todo um cronograma de trabalhar um livro que tem diversas páginas, num conto você pode ler e trabalhá-lo logo em seguida. Então, pela facilidade da acessibilidade do conto e pela história bem construída, eu optei pelo conto. Eu participei de uma oficina de escritores no ano de 2019, eu acho, 2019 foi 2019, com o Jean Santos, que é um escritor manauara, e ele comentou sobre você escrever um bom conto, mostra que você é um ótimo escritor, porque você conseguiu desenvolver uma história muito boa em poucas linhas, entende? Tipo, você conseguiu envolver o leitor em poucas linhas. Enquanto você tem um livro todo para desenvolver uma história que faça com que o leitor se sinta parte daquela história, num conto você fez isso só que de uma maneira muito mais reduzida. Então, contos são geniais e trabalharemos o conto por conta dessa questão, dele ser mais rápido, de ser mais fácil de ser trabalhado e de poder ter várias camadas. Ai, gente, que bacana ouvir esses relatos das experiências que vocês tiveram com o gênero conto, viu? Mas como nem tudo é flores, a gente vai já ter que se encaminhar para o final do nosso primeiro episódio do podcast. Mas antes de finalizar, eu vou contar um pouquinho para o nosso ouvinte sobre como é que vai funcionar os outros episódios. Então, serão postados 2 episódios a cada semana até terem os 8 episódios postados, né? Porque eu dei um spoiler, né? No caso, lá no início, de que serão 8 episódios. Então, no próximo, nós iremos explicar o conceito do gênero conto, algumas características, justamente para que você tenha esse conhecimento sobre o gênero e consiga identificá-los quando ler um conto. Além de que, nos outros episódios, nós vamos mostrar um panorama histórico de alguns autores que escreveram o gênero conto e também vamos trazer alguns contos para vocês, tá? E a partir disso, nós partiremos para a análise dos contos de terror, incluindo contos de autoria nacional e regional, né? Nós achamos muito importante trazer um autor da região norte, né? E aí como vocês perceberam, né? Vale lembrar que eu, Fernanda, comecei o episódio narrando o conto Veredito, escrito pelo Jean Santos, que é um graduado em letras, escritor que fez faculdade na UEA. Então, muito importante salientar isso. Então, durante os outros episódios, no início, nós iremos narrar alguns contos para vocês, tá? Para vocês irem ouvindo, tendo essa experiência aí com o conto de terror. Então, a última coisa que eu quero dizer para vocês é que nós temos um canal no YouTube, que aí vocês também vão poder ouvir esse podcast. Se vocês estão
ouvindo por outra plataforma, mas nós também teremos uma página no Instagram. E caso você tenha alguma dúvida relacionada ao assunto que nós estamos tratando em determinado episódio, é só você ir lá no nosso direct e perguntar, no direct da nossa página, que é Little Horror Stories Podcast, tá? Então é só ir lá e perguntar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem esse momento conosco, que nós já estamos adorando conversar aqui com você. Então até o próximo episódio. Tchau!